Hoje a gente vai falar das técnicas extrabucais, né? Especialmente da radiografia panorâmica. A gente já falou muito das técnicas intrabucais e agora nós vamos ampliar o nosso leque dessas técnicas radiográficas e também o campo de visão, né? O diferencial dessas técnicas, vamos primeiro começar com a nossa oração, né? Depois a gente continua a aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nas projeções extraorais, né, essa aqui é uma delas, tanto a fonte de raio-x quanto o receptor dos raios-x estão fora da cavidade bucal. O que quer dizer isso? Antes, né, nas radiografias intrabucais, a fonte de raio-x, óbvio, estava fora da cavidade bucal, mas o filme radiográfico estava onde? No interior da cavidade bucal. Então, o que isso quer dizer para a gente, né? Agora, quando o receptor está fora da cavidade bucal, nós vamos aumentar o nosso campo de visão. A gente tem a possibilidade de usar receptores grandes, né? Como a gente usava receptores no interior da cavidade bucal, o tamanho desses receptores era bastante limitado. Agora não, agora a gente já consegue aumentar o tamanho do receptor e, consequentemente, aumentar o nosso campo de visão, né? Nas primeiras radiografias que a gente vai falar, né, são as técnicas extrabucais sem levar em consideração a panorâmica, a fonte e o sensor estão estáticos, então a fonte de raio-x está parada e o sensor também parado. Quando a gente for falar de panorâmica, muda a história, porque o sensor vai girar junto com a fonte em volta da cabeça do paciente. Isso aí vai mudar um pouco na questão da panorâmica, né? Aí, quando a gente vai solicitar uma técnica radiográfica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é usar critérios de seleção. Não dá para eu indicar uma técnica, né? Assim como as intrabucais, por exemplo. Eu vou pesquisar cárie, dente posterior. Qual radiografia eu vou usar? A interproximal posterior, né? Ela é a radiografia de eleição. Vou pesquisar cárie em dente anterior. Qual radiografia que eu vou usar? Uma oclusal? Não, né? Eu vou usar uma periapical. Eu preciso avaliar uma doença periodontal inicial. Interproximal é legal, vamos usar ela. Não, eu preciso avaliar uma doença periodontal avançada. Já não dá mais para avaliar essa crista óssea lá na interproximal. Eu preciso de uma radiografia periapical, né, para ver o ápice radicular. Então, é assim, né? Eu preciso avaliar as estruturas, indicar a radiografia de acordo com a minha necessidade. Então, eu preciso desses critérios de seleção, eu preciso levar em consideração algumas características, tanto do que eu quero investigar, quanto do paciente que eu vou radiografar, né? E aí, eu preciso ter em mente que esses exames são de áreas não cobertas pelos filmes intraorais, como eu já falei, né? Então, vai além da cobertura do filme intraoral. E aí eu consigo avaliar o crânio, né? A gente olha nessas radiografias, aqui tem uma frontal, a gente consegue avaliar os ossos do crânio. Aqui ela está um pouquinho cortada, mas a gente consegue fazer essa radiografia todinha e ver até a calota craniana, né? A gente consegue avaliar a face do paciente, né? Consegue diagnosticar fratura. Então eu tenho uma fratura do terço médio da mandíbula. Qual radiografia da maxila, da face? Qual radiografia que eu vou usar? Eu preciso investigar uma fratura na mandíbula. Qual radiografia que eu vou usar? Não, eu preciso investigar se o paciente tem sinusite. Qual radiografia que eu vou usar? Não, eu avaliei o paciente, estou desconfiada que ele tem uma fratura no arco zigomático. Qual será essa radiografia, né, de eleição? Então, eu preciso avaliar, né? E ter em mente o que eu vou precisar. Não, eu não preciso, o meu paciente não é um paciente de trauma, é um paciente que precisa de tratamento ortodôntico.
qual radiografia, né? Ah, eu vou usar uma tele lateral e uma panorâmica somente, mas eu percebi que meu paciente tem uma assimetria facial. Nessas radiografias eu consigo avaliar a simetria facial, consigo fazer medida, consigo fazer uma análise cefalométrica de comparação? Ah, não, eu acho que só nessas duas radiografias eu não vou conseguir. Então, eu vou usar uma teleradiografia frontal. E assim por diante, né? Cada radiografia tem a sua especificidade e cada radiografia tem a sua indicação. Eu preciso entender tanto da necessidade do meu paciente, quanto da imagem que a radiografia vai me oferecer para indicar essa técnica radiográfica. Então, antes de solicitar, né, é essencial avaliar detalhadamente as queixas, sinais e sintomas do paciente, né? Como sempre, né, no exame radiográfico, a gente tem falado isso desde o início, antes de indicar uma técnica, o exame radiográfico é complementar. Eu preciso de exame clínico e anamnese. Não dá para eu nunca ter visto o paciente e mesmo assim indicar um exame radiográfico para ele. Eu preciso primeiro, né, decidir qual que é a estrutura que eu vou avaliar, para quê, como eu já disse. Qual que é a indicação e aí sim indicar a técnica radiográfica. Essas técnicas são feitas nos aparelhos odontológicos extraorais convencionais, né? Então, a gente chama esses aparelhos de aparelho de raio-x panorâmico, né? Mas a maioria, né, grande maioria dos pacientes não fazem radiografia só panorâmica, eles exibem um braço, né, que se estende, e aí nesse braço são feitas essas outras radiografias, né? E também unidades médicas, né, fazem essas radiografias. Para a gente ter as vistas cranianas, né, e cefalométricas, né, uma área maior que pega face e crânio, o filme tem que ter pelo menos 20 por 25 centímetros ou 8 por 10 polegadas, né? E aí, se eu usar um filme menor, é óbvio, né, que eu vou pegar uma área, vou radiografar uma área menor do paciente, né? Então, hoje em dia, né, a gente quase não usa filmes mais, apesar de a gente ter falado bastante sobre filmes. Lembra que a gente falou das telas intensificadoras, ecrãs, né? Mostrou os chassis daquelas radiografias, aqueles quadradinhos, né? Onde a gente inseria o filme e levava para submeter aos raios-x. Hoje em dia a gente usa sensores, né? Esses sensores captam a imagem, mas o tamanho do sensor tem que ser desse tamanho, né? No mínimo. Conseguir radiografar pelo menos 20 por 25 para conseguir abarcar toda a face e crânio do paciente. Aí os parâmetros dependem do paciente, né? Tempo de exposição, posicionamento, tudo depende do paciente e da técnica. Geralmente, miliamperagem é fixa e a quilovoltagem a gente consegue mudar, né, nesses aparelhos. Alguns também muda tudo, miliamperagem, quilovoltagem, e quando a gente vai selecionar lá no paciente, não vem especificamente falando isso, né? Qual miliamperagem você quer, qual quilovoltagem? Vem algumas vezes para a gente mudar a quilovoltagem e muitas vezes também para você selecionar a técnica que vai ser usada lá no aparelho, né, na hora de programar, e também o tamanho do paciente, né? Se o paciente é um paciente, é criança, é adulto, o tamanho da face dele, da cabeça, aí tem tudo assim, esse volume do paciente. E aí, quando a gente vai posicionar o paciente no aparelho, a gente precisa levar em consideração os planos, né? Os planos anatômicos, que vocês já devem ter aprendido lá em anatomia, vamos relembrar, né? O axial, né? Que divide o paciente ao meio na porção superior e inferior, né? No caso do crânio axial. O plano sagital, que divide o paciente em duas laterais, lateral direita, lateral esquerda, e o plano coronal, que divide o paciente em duas partes, anterior e posterior.
Então, esses planos anatômicos precisam ser levados em consideração quando a gente vai, e alguns outros, né, que derivam deles. A gente precisa levar em consideração para posicionar bem esse paciente. E aí tem um plano que a gente precisa levar muito em consideração na hora de posicionar o paciente, é esse plano anatômico de Frankfurt. Ele é uma linha imaginária que vai do tragus da orelha, né, que é essa voltinha que a gente tem na orelha, até o forame intraorbitário, né, a margem inferior da cavidade da órbita. Então, esse plano, em alguns raios-x, né, em algumas técnicas, precisa estar paralelo ao que a gente chama de plano horizontal. O que é plano horizontal? O chão. Então, esse plano de Frankfurt precisa estar paralelo ao chão. E aí, aqui a gente tem um esquema das técnicas que a gente vai aprender hoje, né? Então, a radiografia que a gente mais usa, né? Eu vou falar depois técnica por técnica, esse aqui é um resumo. A radiografia mais usada, claro, exceto a panorâmica, né? É a técnica da cefalometria lateral. A gente coloca o paciente paralelo ao filme, né? O plano médio sagital. O que é o plano médio sagital, né? Tem o plano sagital que passa na linha mediana do paciente. Esse plano tem que estar paralelo ao paciente, ao sensor, né? E aí o paciente fica aqui. A cefalometria usa no aparelho tem uma parte chamada cefalostato. Então esse cefalostato é inserido no interior do canal auditivo do paciente. Então insere ali, né? Quem já colocou o aparelho já fez esse exame e sabe que é um exame um pouquinho chato de fazer para o paciente. E aí o paciente fica fixado, né, no cefalostato. Depois a gente vai falar as implicações disso. E eu consigo, aí faço a radiografia, né, o filme fica bastante próximo do paciente. O plano de Frankfurt que eu falei, olha, fica paralelo ao plano horizontal, né? E aí a gente consegue essa imagem, né? Quando a gente olha para fazer a análise cefalométrica, olha, a gente olha para o canal auditivo do paciente e a órbita, né? Tem que ter uma linha horizontal. Depois a gente tem essa radiografia que se chama oclusal, ou então submento vértice, que é uma radiografia uma tomada bem axial do paciente, né? Olha como ele fica. E a incidência, né, dos raios-x é bem abaixo do mento do paciente, né? Então ele fica com a cabeça bem erguida, né? O plano de Frankfurt, ao invés de ficar na horizontal, vai ficar perpendicular ao chão, né? O paciente fica com o pescoço bem dobrado e a gente consegue essa aquisição. Depois eu tenho essas radiografias que são as radiografias de Watters, né? Técnica de Watters, que é essa radiografia que serve para a gente avaliar seios maxilares, né? E o seio frontal. O paciente encosta o mento, né? No aparelho, no filme, e a incidência, né? É bem próximo ao osso parietal dele, né? Bem paralela ao solo também. E aí eu tenho essa incidência. Aqui a gente tem uma radiografia cefalométrica, não é lateral, né? É póstero anterior. O paciente encosta o ápice nasal no filme, né, no sensor,
e fica com a cabeça um pouco inclinada, né? O plano de Frankfurt, ou essa linha crânio-meatal aqui, canto meatal, ela vai ficar em torno de 10%, né? Um ângulo de 10 graus, aliás, em relação ao plano horizontal. E o feixe de raio-x é bem paralelo, né? E aí a gente tem essa imagem radiográfica que serve para comparar um lado e outro do paciente. E aí tenho essa radiografia que se chama técnica de Towne ou PA de mandíbula, né? Que ela pode ser reversa, né? A Towne reversa, que é o paciente com a boca aberta, então ele encosta, né? A fronte no filme e abre bastante a boca. E aí eu tenho uma radiografia que a gente consegue avaliar bastante a mandíbula. E essa técnica também pode ser a Towne normal, que é com o paciente com a boca fechada, que é a Towne normal, né? PA de mandíbula também. Então, quando eu vou avaliar essas imagens, né, daqui a pouco a gente vai falar cada uma, né, explicar técnica por técnica e mostrar a imagem certinha, eu preciso de uma captura, né, uma técnica radiográfica adequada e um processamento também adequado, né? No caso de raio-x analógico, a gente precisa de uma revelação legal, né, quase a gente não usa mais, mas nas imagens digitais, a gente precisa também de um processamento adequado, né? Colocação de filtros, né? Tratamento da imagem, reajuste de contraste, brilho, né? Densidade da imagem. Então, eu preciso de uma imagem adequada para poder avaliar. Eu não consigo avaliar uma imagem, por exemplo, mal revelada ou mal processada. O posicionamento do paciente é importantíssimo, porque um paciente mal posicionado gera bastante distorção e aí a gente não consegue avaliar bem a imagem, né? E aqui tá falando, ó, baixa qualidade da imagem pode levar a um diagnóstico errôneo e um tratamento inadequado do paciente, né? O primeiro passo para avaliar a imagem é saber identificar bem a anatomia, né? Então, se eu não sei o que é normal, eu não sei identificar o que é anormal. E também, se eu não sei o que é anormal, eu não sei identificar, né? Quando a gente não sabe, né, o que é uma patologia, muitas vezes a gente deixa passar. Quanto mais a gente olha a imagem, já tenho falado isso para vocês, mais a gente enxerga, né? Quanto mais olha, mais fácil é de enxergar. A gente precisa de um ambiente adequado também, né? Muitas vezes reduzir um pouco da luz, mesmo se não for um exame físico, né? For na tela do computador, é bom dar uma reduzida na luz. Sempre uma sala de laudo do radiologista tem uma luz reduzida, né? Hoje quase não se usa, mas ainda se usa negatoscópios, né? Que são mesas ou pranchas com luzes que ficam atrás da radiografia. Então, o que que acontece? A gente coloca a imagem radiográfica, né, por cima desse negatoscópio, e aí quando a gente consegue uma luz reduzida, fica mais fácil de avaliar a radiografia. Isso serve tanto para radiografia extrabucal quanto para intra, né? E ter uma rotina sistemática de interpretação, né? Vou explicar isso para vocês, principalmente lá na radiografia panorâmica, mas eu não posso, por exemplo, começar a avaliar uma radiografia, se eu encontro uma patologia, parar naquela patologia. Eu preciso continuar em frente, né? Porque algumas vezes vai acontecer de não encontrar somente uma patologia no paciente, encontrar mais sinais, né? Mais patologias ali. Mais detalhes dignos de nota no meu laudo.
Então, a nossa primeira técnica, né, como eu disse, é a teleradiografia lateral. Se a gente não considerar a panorâmica, ela é a técnica mais usada, né, na odontologia. Ela também é chamada de projeção lateral do crânio, né, ou cefalometria lateral. O que eu falei para vocês, né, daquele aparelho, né, o cefalostato, que posiciona, né, ele fixa o paciente em relação ao filme e ao feixe de raio-x. Então, o que isso significa? Se eu tenho um paciente posicionado sempre na mesma posição, né, em relação ao filme e ao feixe de raio-x, eu posso ter imagens repetidas, né, do paciente. O que isso quer dizer? Eu posso pegar um paciente, por exemplo, no início do tratamento ortodôntico, fazer a pasta radiográfica dele, né, a documentação ortodôntica que a gente chama, e radiografar, fazer uma teleradiografia. Quando chega no meio do tratamento, ou seja, no final, né, isso varia muito de ortodontista para ortodontista, mas alguns fazem radiografias em série, eu consigo sobrepor uma imagem sobre a outra. E aí, eu consigo avaliar o desenvolvimento do paciente, eu consigo comparar, né? A gente faz desenhos da, da análise cefalométrica, né? Quando a análise cefalométrica era manual, e ainda tem ortodontistas que fazem a análise cefalométrica manual, vou mostrar para vocês, são as medidas. Então, a gente consegue sobrepor, e hoje em dia também tem softwares de computador, a gente consegue sobrepor uma imagem. Então, por exemplo, a inclinação do central era essa, né? Estava totalmente desarmônico. Então, eu consegui essa inclinação. Eu consigo, então, sobrepor um dente ao outro e fazer essas comparações, né? Inclusive para mostrar para o paciente. Há acho que uns 15 anos atrás, 12 anos, não sei, um amigo meu foi fazer mestrado e ele usou o aparelho lá da clínica para isso, né? Ele pegou tanto radiografias, imagens de pacientes dele, mestrado não, doutorado, foi do doutorado dele. E a tese do doutorado dele era essa comparação entre telerradiografias, né? E ele fez isso, radiografou tanto pacientes, né? Usou imagens de pacientes, claro que com a devida autorização, tudo certinho, e também crânios secos. Ele fez esses testes e ele usou vários aparelhos. E um dos aparelhos que ele usou nessa tese de doutorado dele foi lá, o aparelho lá da clínica, né? Ele foi comparando as radiografias, né? De tempos em tempos, fazia várias tomadas, né? Alguns pacientes, crianças ainda, e no final do tratamento, para fazer essa comparação inicial, final, né, ou inicial após um ano, após um ano e meio, após 2 anos de tratamento, e essa série de radiografias para poder comparar. Na teleradiografia, eu enxergo não somente osso, eu vejo a parte óssea, mas vocês conseguem, a gente delimita certinho o contorno de tecidos moles do paciente. Inclusive, nas análises cefalométricas, a gente avalia isso, né? Às vezes o paciente são aqueles pacientes de dentes protuídos, né? E aí eles têm dificuldade de selamento labial. Então, tudo isso é analisado nas análises cefalométricas. Eu consigo ver aqui, ó, os espaços da orofaringe, né? Da orofaringe, da nasofaringe. Eu consigo enxergar palato mole, língua do paciente. Então, essas distâncias aqui são importantes muitas vezes, né? Para eu conseguir avaliar espaços respiratórios do paciente. Eu consigo, tem análises específicas para adenoide, né? Então, eu consigo identificar se o paciente tem adenoide ou não, se precisa de cirurgia, se às vezes só a movimentação dentária, né, ortodôntica do paciente, eu consigo melhorar a respiração dele. Então, são várias análises que eu consigo fazer em cima da teleradiografia. Claro que hoje a gente tem a tomografia, né? Que vocês, se tiverem assistido a jornada, né? Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas se falou muito em tomografia, né?
Por quê? Porque a tomografia realmente revoluciona as especialidades na odontologia. Então, a gente consegue, com a tomografia, aqui eu tenho uma imagem estática, né? Na tomografia, eu consigo esses pontos anatômicos da teleradiografia, na tomografia, eu consigo fazer essas análises também, mas no paciente tridimensional, né? E aí fica uma análise mais completa, né? Mais perfeita. Então, como eu tinha falado, né, lá naquele resuminho, o filme e o receptor vão ficar paralelos ao plano médio sagital do paciente, né? Sempre o lado esquerdo do paciente vai ficar voltado para o filme, né? Precisa ter um filtro lá no cefalostato, precisa ter um filtro para tecido moles, né? Quando o raio-x era analógico, a gente tinha aquele chassi, lembra que eu mostrei, né? O chassi do filme, aquele quadradinho, né? Que tinha as telas intensificadoras ou os ecrãs, e a gente fechava, né? Era um chassi metálico, né? Rígido. E aí a gente acoplava nesse chassi um filtro de alumínio para tecido mole. Então, o que esse filtro fazia? Onde o paciente exibia tecido mole, onde não tinha osso, né, para radiografar, o que acontecia? A gente colocava esse filtro de alumínio para receber menos radiação, né? Esse filtro filtrava os fótons de raio-x e aí o que acontecia? A gente conseguia identificar o tecido mole na radiografia, né? Porque a gente sabe que o tecido mole deixa passar radiação. Então, o filtro de raio-x, né, o filtro de alumínio, ia diminuir um pouco dessa radiação incidida nos tecidos moles do paciente e aí a gente conseguiria identificar. Hoje em dia, isso tudo é automático, né? O próprio sensor do aparelho faz esse trabalho. Essa imagem que a gente vê aqui, ó, é um apoio, né? Que fica na fronte do paciente, né? É um dos parâmetros. E aqui também, ó, a gente vê a imagem do cefalostato do paciente. Então, o feixe central é perpendicular ao plano médio sagital do paciente, né? E ele é centralizado acima do conduto auditivo externo, perto da orelha do paciente. E aí a imagem é uma sobreposição do lado direito e esquerdo do paciente. A gente olha, né, como se o paciente fosse fatiado, mas aqui, ó, nessa imagem, tá, por exemplo, a mandíbula, né, do paciente do lado direito e esquerdo. A sobreposição perfeita, perfeitíssima, é impossível. Primeiro, porque o lado esquerdo do paciente está mais próximo do filme do que o lado direito, então ele vai ter menos distorção, né? E também porque é quase impossível a gente ter um paciente que não tem assimetria nenhuma facial, né? Aí a gente vê, assim, algumas imagens com linhas duplicadas, né? Mas é porque uma limitação da técnica do paciente. Então, é isso aqui, ó. O aparelho é esse, né? Aqui é onde faz a radiografia panorâmica e aqui é onde faz a teleradiografia e as outras técnicas. Esse é o cefalostato que eu falei, ó. E aqui é aquele apoiozinho. Esse apoiozinho aqui. Opa. É esse, né? E esse vai no interior do ouvido do paciente. E aí o feixe raio-x incide perpendicularmente, né, ao plano médio sagital do paciente. Então, a teleradiografia serve para avaliar as estruturas orais e faciais do paciente, né? Ela dá as informações radiográficas para anatomia de cabeça e pescoço desse paciente, né? Anatomia da cabeça, né? Tanto crânio facial quanto da face do crânio quanto da face do paciente e também do pescoço, né?
Então, nessa radiografia, eu posso avaliar algumas patologias. Por exemplo, adenoide, né? Que eu já falei para vocês. E ela me possibilita fazer uma análise cefalométrica, né? Avaliar assimetrias faciais, avaliar problemas dentoalveolares, né? Discrepâncias nessas dentições, né? Nos arcos dentários. E aí me permite avaliar, eu preciso movimentar dentes, eu preciso extrair dentes, né? Me dá essas medidas, eu consigo avaliar. O problema do paciente é o quê? É ortodôntico, é ortopédico? Só uma movimentação ortodôntica vai resolver o problema do paciente? Ou eu preciso, além da movimentação ortodôntica, eu preciso fazer também uma cirurgia ortognática, por exemplo. Não, ele tem uma grande discrepância óssea, né? Entre a arcada superior, a maxila e a mandíbula. Eu preciso reposicionar essa maxila para anterior, ou eu preciso reposicionar essa mandíbula para posterior, ou vice-versa, né? O que é o meu problema? É ortodôntico ou ortopédico? Eu consigo, o paciente é jovem, eu consigo só com tratamento ortopédico resolver o problema, ou o paciente já encerrou o seu ciclo de crescimento, já não resolve, eu preciso sim de uma cirurgia ortognática. Isso tudo, essas informações, a teleradiografia lateral me dá. Então, ela é muito usada tanto por ortodontistas quanto por cirurgiões bucomaxilo, né? Nesses planejamentos. Claro que hoje em dia tem a tomografia e ajuda muito, sim, mas ainda a teleradiografia é muito usada. Então, quando a gente vai analisar uma teleradiografia, a gente precisa enxergar algumas estruturas anatômicas, né? Eu fui dividindo na radiografia para não ficar muito poluída a imagem, né? Então, aqui, ó, na porção posterior, né? Lá na base do crânio, a gente consegue ver umas áreas radiolúcidas, né? Ovoides. Em alguns pacientes isso é menos evidente, em outros é mais, né? E essas áreas aqui são chamadas células mastoides, né? Células aéreas mastoides. Aqui, ó, a gente vê uma estrutura que vem da base do crânio, né? Chamada clivos, que é muito importante na análise cefalométrica, né? A gente vê o processo clinoide, que faz parte, né, a porção posterior da célula túrcica, né? Que abriga uma glândula muito importante, que é a hipófise. Aqui, ó, eu tenho o seio esfenoidal e o teto da órbita, né? Essa imagem aqui é do teto da órbita. Quando a gente olha na radiografia na tele, a gente enxerga, ó, a órbita aqui. E aí a gente vai ver depois que na análise cefalométrica a órbita é bastante importante, né? E aí eu vejo uma estrutura em forma de gota aqui chamada fossa fissura, né? Ou fossa ptérico maxilar. Ela está posterior ao seio maxilar, né? Próximo ao seio etimoidal. Ó, eu enxergo as órbitas aqui. A gente nota, ó, que a linha não é coincidente. Por quê? Porque um lado do paciente está mais próximo do filme e o outro não está. A gente vê o seio frontal, né? Aqui, ó, a gente vê o seio nasal, o osso nasal, o processo zigomático. Lembra que a gente radiografava os dentes superiores, né? Os molares, os pré-molares, e a gente via esse arco zigomático, esse processo zigomático aqui em forma de U ou de V, né? Aqui eu vejo a espinha nasal anterior, né? Ela é bem pontudinha e está próxima do tecido mole aqui do S do nariz, ó, o nariz faz um S. Eu consigo enxergar a língua do paciente. E eu consigo enxergar o palato mole que está aqui. E vejam que eu consigo ver os espaços aéreos, né?
consigo avaliar e fazer medida desses espaços aéreos. Na mandíbula, né? Então, eu vejo, ó, a cabeça da mandíbula, ou côndilo, né? O processo coronoide, o ramo da mandíbula, o ângulo, o corpo e o mento. E eu consigo enxergar todo o tecido mole do paciente, ó. Tá vendo aqui o osso nasal, né? Que é um osso mais fininho, ele fica um pouco mais radioloso. Olha o nariz do paciente. É tão engraçado. Às vezes eu tô lá na clínica e vejo uma radiografia e eu olho assim pela teleradiografia, às vezes eu reconheço uma pessoa. De tanto olhar a imagem, eu falo, nossa, aqui é fulano. Aí olha o nome, não sei mesmo. E eu consigo investigar, né? Que eu mostrei, ó, espaços aéreos, o ocioide do paciente, as vértebras, ó, C1, C2, C3, C4, né? Então, às vezes algum trauma, né? A teleradiografia consegue identificar. Isso aqui é a análise cefalométrica. Ó, essa imagem aqui é do cefalostato, né? E eu vou, na hora que eu estou fazendo a análise, eu vou marcando os pontos, né?